A santa paz de Deus, meus irmãos e irmãs do canal. Seja bem-vindo a todos, amigos, irmãos, irmãs. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, Ricardo Pavanelli, será mesmo que ele vai continuar lá na Presbiteriana? Porque aqui, irmãos, na Congregação Cristã no Brasil, ele pregava o verdadeiro evangelho. Mas a Presbiteriana, irmãos, prega muita heresia. Mas será mesmo que ele vai ficar lá? E as pregações que ele pregava aqui na Congregação Cristã, como que vai ficar? Se lá na Presbiteriana a pregação lá, o ritmo é outro, as pregações é super diferente, batiza gente, criancinha, como que vai ficar, irmãos? O nosso irmão Ricardo Pavanelli, na Congregação Cristã, pregava que o batismo nosso, né, irmão? Depois do entendimento. E como que fica lá? Como que ele vai pregar lá, né, irmãos? Se ele já tem um conhecimento bíblico, se ele já tem um caminho reto a tomar bíblico, um caminho que explica como se salvar, né, irmãos? E lá na Presbiteriana, como que ele vai ficar lá? Os irmãos, deixem nos comentários, irmãos, o que vocês acham, irmãos. Na minha opinião, eu acho que ele não vai ficar lá. Eu sei que tem muitos irmãos que vai comentar aí o que você tem a ver, mas, irmãos, eu estou dando a minha opinião, né? Porque quando a pessoa tem um conhecimento do verdadeiro evangelho, ele não vai ficar em um lugar onde o evangelho é completamente diferente. Deus abençoe a todos, irmãos. Fica com o vídeo. De Deus. Amém. Lemos com a ajuda de Deus a palavra que vem avante. Ela está escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Jesus. O título da palavra que leremos diz: A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Lemos com a ajuda de Deus, sob a guia do Espírito Santo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus,
a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Glória a Jesus. Querida Irmandade, hoje o Senhor nos envia este relato glorioso que está contido no livro dos Atos dos Apóstolos, que era o registro da vida apostólica dos primeiros apóstolos e o registro mais fidedigno que temos da igreja primitiva. A igreja primitiva inicia-se neste tempo, após sacrifício, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os galileus viram o Senhor Jesus subindo aos céus, e desde então o Senhor já havia escolhido 12 discípulos, e depois foram feitos apóstolos, e as primeiras conversões começaram a ocorrer, e Pedro pregava arrependimento e crença. Talvez esta pregação de arrependimento e crença não alegre a muitos, mas se a Irmandade se recordar, antes de Pedro, antes de Jesus, veio um precursor do caminho do Senhor Jesus, chamado João Batista. João Batista surge depois que Israel tinha ficado 300 ou 400 anos sem um profeta. Depois deste tempo, se levanta João Batista, um homem solitário que vivia no deserto, se vestia de couro de animais, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Jesus faz um elogio a João Batista, dizendo que igual a João Batista nenhum outro profeta existiu, nem existirá dos nascidos de mulher. Quando João Batista prega, ele prega com poder, com uma capacidade tal. E sabe o que ele pregava? Arrependimento e crença. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Noutra parte, João Batista, também tomado com o mesmo poder, chamava aquela geração de geração incrédula. Morreu por amor da pregação, foi decapitado. Alguém pediu a cabeça de João Batista numa trama maligna. Bendito seja o Senhor. Na sequência vem Jesus,
e na sequência os apóstolos, e Pedro pregava do arrependimento. E hoje, já no começo desta palavra, que não vai demorar muito tempo para terminar, hoje o Senhor está preparando esta irmandade para receber um dom, uma virtude, uma dispensação da graça de Deus. A salvação vai abraçar esta irmandade, mas antes que haja propriamente esta dispensação, arrependa-te diante de Deus dos erros, dos males, de tudo pelo qual passou a tua vida. Vem agora para perto desta palavra e reconheça diante do Senhor e diga: Senhor, eu me arrependo de tudo que andei errado, que faltei, que fraquejei. Talvez existam pessoas, irmãos e irmãs, jovens aqui hoje, que estejam presos em delitos, em fraquezas, em situações que o irmão diga: não consigo me desvencilhar destas situações. Mas agora, suba o primeiro degrau de encontro a esta palavra. O Senhor vai te dar arrependimento e crença, a tua vida vai mudar. Foi pedido nesta primeira oração: Senhor, se quiseres, muda a nossa vida espiritual. E o que vai mudar é a tua vida espiritual. Amanhã pode ser que os problemas sejam os mesmos, as limitações as mesmas, a porta ainda esteja fechada, a enfermidade ainda esteja na tua casa, porque aqui não se prega uma teologia de prosperidade e nem de facilidade, mas o poder que Deus vai te tomar a partir da crença, do arrependimento e de dar nova vida na graça, e do irmão sair daqui com o caráter de Jesus refletido no teu, o poder do maligno que está na tua casa vai cair. Glória a Jesus. Arrependimento e crença. Arrependimento é mudança, evangelho é mudança. Evangelho é mudança radical de vida, não é melhorar. Não é entrar no código de conduta daquela igreja e daquela denominação. Evangelho é nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, que era um doutor da lei, elogiado, com uma moral inatacada. Jesus falou para Nicodemos: tudo isso é bom, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Aleluia. Nicodemos, carnal, materialista, disse: como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Porque ele não entendia das coisas de Deus. Jesus queria dizer: Nicodemos, você precisa nascer de cima, você precisa nascer do alto. Dá glória a Deus, porque o Senhor te manda dizer: tu vais nascer de novo aqui dentro desta casa de oração. Tem pessoas que nunca entraram na igreja, nascem de novo. Tem jovens que há um tempo não congregam, vêm num culto, nascem de novo. E tem crentes que congregam e tocam a vida inteira e ainda não nasceram de novo. 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, aleluia, e ainda não nasceram de novo. Mas hoje o Senhor está passando aqui na freguesia do Ó, e o Senhor está abrindo a porta da graça e te anuncia: o Senhor, te é necessário nascer de novo. E quem nasce de novo se arrepende, tem uma vida nova, se transforma. Quem estava preso, a prisão é aberta. Tu estás aqui hoje como um coxo. Havia um coxo há muitos anos pedindo esmola na frente do templo, esmolando, pedindo favores. Aleluia. Hoje nós estamos nesta casa de oração que muitos chamam de templo. E às vezes, irmãos, perdoe a expressão, muitos mendigam. Temos a revelação do Evangelho, temos a revelação dos 66 livros da Escritura Sagrada, que são chamados de o cânon sagrado. Temos aqui toda a receita de como servir a Deus melhor e não conhecemos. Glória a Jesus. Vivemos de esmola, pedimos oração para este,
para aquele outro, e nos valemos da oração da mãe, da avó, da bisavó, da irmã que ora e tem os céus abertos sobre a cabeça. Glória a Jesus. É bom pedirmos oração, é bom nos comunicarmos com os santos nas nossas aflições, mas tem irmãos que vivem destas esmolas e migalhas espirituais. Mas o Senhor hoje vai abrir uma porta na tua vida, e quem vai orar será o irmão, quem vai orar será a irmã. Hoje o Senhor está passando aqui neste templo, e o Senhor te manda dizer: chega de mendigar. Aleluia. Vai buscar uma revelação até de alguém que não se sabe a procedência. Vaso contaminado, vida reprovável, buscando sempre uma migalha, uma esmola espiritual. Glória a Jesus. Crentes que querem tudo resolvido da noite para o dia, mas que há mais de 10 dias não fazem uma oração, um Pai Nosso, uma oração para sair de casa, uma oração para agradecer o alimento, café da manhã, almoço, jantar. Daniel era profeta, tinha sobre ele um espírito excelente. 3 vezes no dia ele orava. Ele não confiava no braço da carne. Era proibido. Havia um decreto que ninguém podia se ajoelhar perante outro Deus senão a estátua, senão o governo humano que reinava na Babilônia. Sabe o que Daniel fazia? Senhor, eu não confio no braço da minha carne. Aleluia. Certamente alguém poderia ter dito para Daniel: mas você é profeta, você tem um espírito excelente de revelação, visão, profecia, tem o dom de interpretar sonhos. Não, eu dependo do Senhor. Sabe o que ele fazia? 3 vezes ao dia ele entrava dentro do quarto, abria a janela do quarto para a banda de Jerusalém. Glória a Jesus. Vai ser aberta uma janela hoje, não para a banda de Jerusalém, mas para o reino da glória de Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, eu sinto uma virtude tão santa em pregar esta palavra. Tem uma janela aberta aqui sobre a igreja da freguesia do Ó. Não confie na tua carne, não confie na tua prática, não confie na oração desse, daquele, da avó, do pai, do profeta, do visionário. Aleluia. Não se ora mais, reunião familiar não se faz mais. Somos uma geração de laptops, celulares, redes sociais. Aleluia. Não se reúne mais pai e filhos para cantar um hino, fazer uma oração e ler um salmo. Glória a Jesus. Faz um teste, pergunta para o irmão: qual é o teu salmo preferido? Qual é a passagem preferida da Escritura? Não sabe dizer. Qual é o hino preferido? Não sabe cantar sem o hinário. Glória ao nome do Senhor. A geração está sendo aprisionada. Coxos vêm na igreja pedir esmolas, implorar algum favor. Me profetiza alguma coisa, me profetiza uma bênção, me profetiza uma revelação, me profetiza se Deus me ama. Aleluia. Aleluia. Se algum jovem está aqui e que você depende que o pregador te chame pelo nome, ou cante o teu hino preferido, ou um hino de funeral no batismo, para você obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus, não venha. Aleluia. Porque você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Glória a Jesus. E hoje a mensagem do Evangelho está soando aqui na congregação da freguesia do Ó. Uma janela aberta. Quem não orava vai voltar a orar. Quem não lia a Escritura vai começar a ler. Se envolva com o reino dos céus. Geração de ansiedade, geração de pensamentos acelerados, geração de depressão, síndrome do pânico. E alguém vai buscar socorro em fontes contaminadas. E alguém vai buscar socorro em coach,
vai buscar socorro nos profetas da internet, do YouTube. São fontes contaminadas. Glória a Jesus. E tem uma fonte dentro da tua casa, uma Bíblia perdida no fundo de uma gaveta. Glória! Senhor quer que você o procure. É mais fácil alguém orar por ti, alguém profetizar para ti, alguém te dar a solução se casa ou se não casa, se vai ou se fica. Glória a Jesus. É uma geração de coxos. Glória a Jesus. É a geração do Instagram, é a geração do Netflix. Aleluia. Fácil, no alcance das mãos, num celular. Quando se gosta de um conteúdo, se maratona aquele conteúdo. 8 horas de um final de semana sacrificados com um conteúdo maligno, de pornografia, perdoe irmãos, é a revelação da palavra, de homicídio, de traição, este que trai aquele, de invocação de deuses estranhos, filme de horror sendo replicado no quarto de adolescentes, de crianças, e alguém se conforma e diz: deixa, são crianças. Glória ao nome do Senhor. 8 horas se maratona uma série, e se o pregador passa 1 minuto, ele é enxovalhado. Aleluia! Geração de coxos. Hoje não chegou nem Pedro nem João, é Jesus que chegou aqui dentro desta igreja. Chega de mendigar, chega de pedir migalha. Aleluia! Chega de procurar sinais, prodígios, maravilhas. Chega de entrar numa igreja como essa e dizer: será que Deus me ama? Irmãos, o sacrifício da cruz diz tudo. Mas é um assunto ultrapassado. Lá vem este irmão falar de Cristo, de cruz, de sacrifício, de Gólgota. Era o único tema da pregação do apóstolo dos gentios: Cristo e Cristo crucificado. Glória a Jesus. Alguma maldição vai ser transformada em bênção por esta palavra. Dá glória a Deus. Hoje você vai levantar deste encurvamento. Aleluia. Lembra da mulher paralítica, encurvada, 38 anos olhando para o chão. Aleluia. Num sábado, Jesus endireita a coluna dela e disse: esta filha de Abraão não sofre mais. Glória a Jesus. Agora, igreja congregada aqui nesta noite, a tua coluna espiritual vai ser endireitada. 30 anos, 20 anos, 10 anos, olha para os céus, de onde vem a luz, e verás então a glória de Jesus. Aleluia! Simpatia. Simpatia. Misticismo. Aleluia. Qualquer conteúdo te agrada. Aleluia. Quando alguém te diz por onde tu passas que tu és muita coisa, que tu és diferente, especial. Nós não somos nada, irmãos. Mas hoje a mensagem do Evangelho está sendo soada aqui. Pedro e João fitam os olhos no coxo, não andava. Mobilidade reduzida. A partir desta palavra a irmã vai andar. Vai andar na fé, vai andar na comunhão, vai andar na revelação. Revelação para as irmãs da piedade, revelação para os diáconos. Alguém vai acordar no meio da madrugada ouvindo o choro de uma criança dizendo: mãe, eu quero leite, eu quero cereal, eu quero bolacha recheada. Glória a Jesus. Levanta agora desta cama. A irmã não vai ficar mais nesta situação.
Pedro e João fitam os olhos naquele coxo e disse: olha para nós, a palavra te diz: ei, olha para cá, olha para cá, aleluia, olha para cá, aleluia. E Pedro disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória a Jesus. As nossas igrejas estão repletas de irmãos procurando o ter. Prata, ouro e prata. Temos necessidades na vida, mas hoje tu não vais levar nem ouro e nem prata, mas vais levar uma reação na tua vida espiritual. Fica de pé. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. Vai ter fome da palavra, vai ter interesse de conhecer a Escritura, vai ter interesse em orar, em se santificar, em se consagrar. E quando aquele coxo ouve esta ordem, levanta e anda, é a ordem que Deus dá para esta igreja hoje. Está caída? Levanta. Está encurvada? Levanta. Está abatido por uma situação que está passando a tua casa? Levanta e vai sair daqui andando. Quando o irmão chegar em casa, o maligno vai dizer: ela voltou andando. Glória a Jesus. Ficou de pé, mas o paralítico não tinha firmeza para andar. Pedro pega ele pela mão direita e o levantou. Tem uma vírgula no verso 7, diz assim: e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Logos é a palavra. Leva o logos sobre a tua vida. Teu artelho espiritual vai se firmar. Seus pés espirituais vão se firmar. Glória a Jesus. Olha o que aquele coxo sentiu: uma virtude, uma alegria. Saiu saltando, ficou de pé, entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Todo o povo viu aquele paralítico louvando. Glória a Jesus. O que aconteceu? Teve uma reação. Tem uma reação agora. Ó coxo, ó geração de coxos que estão aqui, faça um propósito de nova vida na graça, de oração, de perdoar aquele que te feriu, que te fez mal. Agora é a palavra que te segura na tua mão direita. Fica de pé, artelhos corrigidos, pé, aleluia, curado. Esta mobilidade reduzida acaba hoje aqui neste culto. Glória a Jesus. Alguém vai ver, vai se assombrar. Alguém vai ver e vai dizer: viu o que aconteceu com ele? Aleluia. Vem para cá, vem para perto da palavra. É este Jesus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Hoje ele apareceu aqui, o príncipe da vida. Aleluia. O príncipe da vida que tem dons. O príncipe da vida que matou a morte para que vivêssemos a sua vida. Quando Paulo falava da ressurreição para Coríntios, Coríntios era uma igreja cheia de dom e não cria nem na ressurreição. O apóstolo Paulo precisou escrever um capítulo inteiro, que é o capítulo 15, falando que a ressurreição existe e que Cristo é a primícia da ressurreição. Glória a Jesus. E que na ressurreição dele tragada foi a morte na vitória. Era uma igreja carnal, era uma igreja do óbvio. Eu não te quero vivendo no óbvio, eu não te quero vivendo no material, eu não te quero vivendo nestas coisas rasas da vida. Glória a Jesus. E quando Paulo escreve o capítulo 15 falando da ressurreição, ele disse: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Glória a Jesus. Receba esta virtude de Deus nesta noite. E está chovendo aqui, irmãos.
Há uma chuva de bênção sobre esta igreja. Há uma chuva de virtude sobre esta igreja. Poder de Deus na tua boca. Poder de Deus na tua mão. Poder de Deus da mãe. Orar pelo filho com imposição de mãos. Abençoa o teu filho. Abençoa a tua filha. Aleluia! Não mande o filho embora. Não critique. Não traga lista de erros. Diga: meu filho, você é abençoado. Você é amado de Deus. E o Senhor vai fazer na tua vida uma grande obra. Glória a Jesus. A casa virada de ponta cabeça. Abençoa o teu filho. Meu filho, Deus te abençoe e te guarde. Para terminar a palavra, o Senhor vai dar poder para os pais da freguesia do Ó, para as mães da freguesia do Ó, abençoar os filhos. Chegar em casa, se estiver dormindo, entre no quarto quietinha, põe a mão na cabeça do filho e abençoe. Jacó abençoava os filhos. Israel estava perto da morte, chamou os 12 filhos em volta da cama, e antes de morrer, Jacó, patriarca, abençoa os 12 e profetiza sobre os 12. Aleluia! Chega de acusação, chega de tragédia. O Senhor vai abençoar a tua boca para abençoar a tua geração, teus filhos, tua família, tua casa. Aleluia! Abençoou José dizendo: José é um ramo frutífero. Diga para o teu filho: ele te dá trabalho, dor de cabeça, preocupação. Fala para ele: meu filho, você é um ramo frutífero. Deus vai se encontrar contigo e vai fazer uma grande obra. Você é amado. Seja afetuoso, seja afetuosa. Ó geração de Deus, levantemo-nos hoje das nossas quedas. Levantemo-nos hoje em nome do Senhor Jesus. E vai sair daqui um exército do povo de Deus, mandando o adversário embora. Vá falar deste evangelho. Evangelho são boas novas de salvação. Este evangelho pregado, ele já foi pregado no Gênesis. Quando tudo aconteceu na queda do homem, a mulher recebeu uma sentença, o homem recebeu outra sentença e a serpente recebeu uma sentença. Então o que Deus disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Querendo dizer, a semente da mulher, ferirá o seu crânio, e ele ferirá o seu calcanhar. Glória a Jesus. Era Deus falando de Cristo no Éden. Glória a Jesus. Quem tem o poder de ferir a cabeça da serpente é o irmão? É a irmã? É o ancião? Não foi isso que Pedro pregou para aquele povo? Vocês estão maravilhados por esta obra, achando que pela nossa qualidade, pela nossa santidade, este homem se levantou? Quem fez isso foi o príncipe da vida. Mas se Cristo for alimentado dentro de ti, no final da tua vida, Espírito